Homem idoso rabugento se muda. O que a esposa descobre. Deixa a família atônita. Uma história de resiliência e esperança que vai tocar o seu coração. Bem-vindo de volta, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e aproveite. A história. No tranquilo subúrbio de Jatobá, uma pequena cidade próxima a São Paulo, o anúncio inesperado perturbou a paz do lar de Isabela e Henrique Santos. Era uma quinta-feira chuvosa quando Henrique chegou em casa com o semblante carregado de preocupação. Isabela, que preparava o jantar, percebeu imediatamente que algo estava errado. Meu pai foi despejado do apartamento, disse Henrique, evitando o olhar da esposa. Ele não tem para onde ir. Isabela parou o que estava fazendo e se voltou para o marido. Nos 25 anos de casamento, o sogro tinha sido apenas uma figura distante, um homem que aparecia raramente em suas vidas, e quando isso acontecia, o ambiente ficava carregado de uma tensão inexplicável. Ele pode ficar conosco, respondeu ela sem hesitar para a surpresa de Henrique. Não é uma boa ideia, Bela. Você não o conhece como eu. Mas Isabela, com seus 57 anos, e o coração cheio da mesma compaixão que a fizera ser uma professora amada por gerações de alunos, não conseguia imaginar deixar um homem idoso sem abrigo, especialmente o pai de seu marido. É temporário. Henrique, até ele encontrar outro lugar. 3 dias depois, Gervásio Santos, de 78 anos, chegou à residência dos Santos com apenas uma pequena mala gasta pelo tempo. Alto, mas curvado pelos anos, com cabelos brancos bem aparados e olhos azuis profundos que pareciam carregar o peso do mundo. Isabela notou imediatamente como suas mãos tremiam levemente ao cumprimentá-la e como seu olhar evitava cruzar com o de Henrique. O quarto de hóspedes está pronto para o senhor, disse ela gentilmente, conduzindo-o pelo corredor. Espero que seja confortável. Gervásio apenas assentiu, seguindo-a em silêncio. Quando o deixou sozinho para se acomodar, Isabela pôde ouvir o suspiro pesado que escapou dos lábios do idoso, como se estivesse carregando um fardo invisível em seus ombros envelhecidos. Na primeira semana, Gervásio praticamente não saiu do quarto, exceto para usar o banheiro. Recusava-se a fazer as refeições com a família, pedindo para comer sozinho. Henrique parecia aliviado com isso, enquanto Isabela se preocupava cada vez mais. Havia algo nos olhos do sogro que ela não conseguia ignorar. Uma tristeza profunda, quase palpável. Deixe-o em paz, Bela, dizia Henrique sempre que ela mencionava sua preocupação. Ele sempre foi assim, distante, fechado. É melhor não se envolver. Mas Isabela nunca foi do tipo que deixava alguém sofrer em silêncio. Em sua carreira como professora de ensino fundamental, aprendera a reconhecer sinais de dor emocional, e algo lhe dizia que havia muito mais na história de Gervásio do que Henrique jamais lhe contara. Numa tarde chuvosa, enquanto passava pelo corredor carregando toalhas limpas, Isabela ouviu um som vindo do quarto de Gervásio. Parou incerta. Era choro. Hesitou por um momento antes de bater suavemente na porta. Senhor Santos, está tudo bem? Silêncio. Depois, com voz rouca, está tudo bem, sim, obrigado. Mas não estava, e Isabela sabia disso. Naquela noite, enquanto Henrique assistia à televisão na sala, ela preparou uma xícara de chá de camomila e levou para o sogro. Quando bateu na porta, levou alguns momentos até que Gervásio a abrisse e Isabela pôde ver que ele havia guardado algo rapidamente no bolso da camisa. Pensei que o senhor gostaria de um chá antes de dormir, disse, ela com um sorriso genuíno. Para sua surpresa, ele não recusou. Abriu mais a porta e fez um gesto para que ela entrasse. O quarto estava impecavelmente arrumado, a pequena mala fechada num canto, como se ele estivesse pronto para partir a qualquer momento. Obrigado, murmurou ele, aceitando a xícara com mãos levemente trêmulas. Isabela notou um lenço sobre a cama e algo que parecia uma fotografia virada para baixo. Gervásio seguiu seu olhar, e num movimento surpreendente, pegou a foto e a estendeu para ela. Minha filha, disse ele simplesmente. Marina. Isabela olhou para a fotografia desbotada de uma jovem de cabelos escuros e sorriso radiante. Sentiu um frio percorrer sua espinha. Henrique nunca mencionara uma irmã. Ela é linda, respondeu com sinceridade,
Vocês se parecem muito. Um fantasma de sorriso apareceu no rosto de Gervásio, talvez o primeiro que Isabela vira. Eu não a vejo há mais de 30 anos, disse ele, quase num sussurro, antes de guardar a foto cuidadosamente no bolso. Aquela revelação atingiu Isabela como um raio. Uma filha que Henrique nunca mencionara. Naquela noite, deitada ao lado do marido adormecido, ela se perguntou quantos outros segredos existiam na família Santos, enterrados sob décadas de silêncio e ressentimento. No dia seguinte, Isabela não comentou sobre a fotografia. Respeitaria o espaço de Gervásio. Mas começou a deixar pequenas xícaras de chá à sua porta todas as tardes, às vezes acompanhadas de biscoitos caseiros ou fatias de bolo. Depois de uma semana, ele começou a convidá-la para entrar e tomar chá com ele, numa rotina silenciosa que gradualmente se tornou mais confortável. Foi durante uma dessas tardes, enquanto a chuva batia suavemente contra a janela, que Gervásio começou a falar sobre seu passado. Eu nasci em uma pequena vila costeira no Nordeste, contou ele, olhando pela janela, como se pudesse ver além do horizonte chuvoso de Jatobá. Um lugar onde o mar e o céu se confundiam, onde pescadores saíam antes do amanhecer e as mulheres cantavam enquanto esperavam seus barcos voltarem. Isabela ouvia fascinada enquanto ele descrevia festivais anuais onde toda a vila se reunia para celebrar a pesca abundante, com danças, músicas e comidas tradicionais que ele descrevia com tamanha precisão que quase podia sentir os sabores. Ninguém celebra essas tradições mais, disse ele com um suspiro. Estão esquecidas como eu. Aquelas palavras ficaram com Isabela por dias. No domingo seguinte, para surpresa de todos, incluindo Henrique, ela preparou uma moqueca de peixe, seguindo a descrição que Gervásio fizera da receita tradicional de sua vila. Quando o idoso entrou na sala de jantar e sentiu o aroma, parou abruptamente, os olhos arregalados. Como... Espero ter acertado, disse Isabela com um sorriso tímido. Você descreveu tão bem que quis tentar. Pela primeira vez desde sua chegada, Gervásio jantou com a família. Henrique observava com desconfiança a interação entre sua esposa e seu pai, enquanto os dois conversavam sobre ingredientes e temperos. Algo estava mudando, e Isabela podia sentir que estava apenas começando a arranhar a superfície de uma história muito mais profunda. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, as semanas se transformaram em meses, e a presença de Gervásio tornou-se uma parte da rotina da Casa dos Santos. Ainda havia dias em que ele se recolhia ao quarto, principalmente quando Henrique estava mais presente ou quando seus filhos e netos vinham visitar. Nesses momentos, Isabela notava como a tensão tomava conta do corpo do idoso, como se cada músculo estivesse preparado para um ataque que nunca vinha. Certa manhã, enquanto Henrique estava no trabalho, Isabela encontrou Gervásio sentado no jardim dos fundos, observando os pássaros com um olhar distante. Sentou-se ao lado dele em silêncio, respeitando aquele momento de contemplação. Sabe, minha nora, ele disse finalmente, sem desviar o olhar. Há dias em que acordo e não sei onde estou. Por um momento, penso que ainda estou na minha vila, que posso ouvir o mar e sentir a brisa salgada. Então a realidade volta, e percebo quantos anos se passaram, quantas escolhas fiz, quantos erros cometi. Isabela não respondeu imediatamente, deixando que as palavras pairassem no ar da manhã. Todos cometemos erros, disse ela por fim. O importante é o que fazemos depois deles. Gervásio finalmente olhou para ela, seus olhos azuis brilhando com lágrimas contidas. Alguns erros não têm conserto, Isabela. Alguns deixam cicatrizes que nunca desaparecem, tanto em nós quanto nos outros. Nesse momento, ela quase perguntou sobre Marina, sobre a filha na fotografia e por que Henrique nunca mencionara sua existência. Mas algo a conteve. Havia uma fragilidade naquele momento, uma confiança nascente que ela não queria quebrar. Em vez disso, perguntou: "O senhor gostaria de me ajudar a plantar algumas ervas no jardim? Tenho sementes de manjericão e alecrim que adorariam esse cantinho ensolarado." Para sua surpresa,
Gervásio aceitou. E naquela tarde avô e nora trabalharam lado a lado, preparando a terra e plantando pequenas sementes que, como esperança, precisavam apenas de tempo e cuidado para florescer. À medida que março dava lugar a abril e as chuvas diminuíam, algo inesperado começou a acontecer. Gervásio passou a fazer pequenas melhorias pela casa. Consertou a dobradiça rangente de um armário, ajustou o relógio de parede que sempre adiantava 5 minutos, poliu os talheres de prata que Isabela guardava para ocasiões especiais. Suas mãos, que antes tremiam com frequência, pareciam encontrar firmeza quando ocupadas com esses pequenos projetos. Meu pai sempre foi bom com as mãos, comentou Henrique um dia, observando o trabalho meticuloso que o idoso fazia no jardim. Havia uma nota de surpresa em sua voz, como se estivesse relembrando algo há muito esquecido. Ele me contou um pouco sobre o trabalho que fazia, respondeu Isabela cuidadosamente. Disse que era artesão. Henrique soltou um som que poderia ser interpretado como uma risada curta ou um suspiro de descrença. Artesão, repetiu. Sim, ele tinha talento, mas nunca foi suficiente para sustentar uma família. O tom amargurado na voz do marido fez Isabela perceber que estava pisando em terreno perigoso. Quantas vezes, ao longo de 25 anos de casamento, ela tentara entender o que acontecera entre pai e filho? Quantas vezes Henrique desviara a conversa, dizendo apenas que seu pai os abandonara quando ele tinha 12 anos, que escolhera sua arte em vez da família. Os dias passavam, e a relação entre Isabela e Gervásio continuava a se aprofundar enquanto Henrique observava com desconfiança crescente. Durante as refeições, o idoso começou a compartilhar mais histórias de sua juventude, falando dos mestres artesãos com quem aprendera, das técnicas tradicionais de entalhe em madeira que estavam desaparecendo. Você ainda trabalha com isso? Perguntou Lucas, o neto de 15 anos, durante um almoço de domingo. O menino tinha herdado a curiosidade insaciável de Isabela e não compartilhava da reserva do resto da família em relação ao bisavô. Gervásio pareceu surpreso com a pergunta, como se não esperasse que alguém se interessasse por seu ofício. Não, não mais, respondeu com um sorriso triste. Minhas ferramentas ficaram para trás há muito tempo. Algo na maneira como... Ele disse isso, como se falasse de amigos perdidos, tocou Isabela profundamente. Naquela noite, depois que todos se retiraram, ela fez uma pesquisa na internet sobre ferramentas tradicionais de entalhe em madeira. O que começou como uma curiosidade se transformou em uma ideia que não a deixou dormir. O aniversário de 79 anos de Gervásio se aproximava, e Isabela decidiu que era a oportunidade perfeita para seu plano. Com a ajuda de Lucas, e sem que Henrique soubesse, ela encomendou um conjunto básico de ferramentas de entalhe de um artesão local. Não seriam como as ferramentas originais que Gervásio tivera, mas talvez fossem suficientes para despertar algo que parecia adormecido nele. Na manhã do aniversário, enquanto Henrique saía para trabalhar com apenas um rápido, feliz aniversário para o pai, Isabela e Lucas prepararam um café da manhã especial e decoraram a mesa da cozinha com flores do jardim. Quando Gervásio entrou na cozinha e viu a cena, parou abruptamente, obviamente desconcertado. Feliz aniversário, vovô! Exclamou Lucas, usando o termo familiar pela primeira vez, o que fez os olhos do idoso brilharem. Nós temos algo para você, disse Isabela, entregando o pacote cuidadosamente embrulhado. Com mãos hesitantes, Gervásio desfez o embrulho, revelando o estojo de couro contendo as ferramentas de entalhe. Seu rosto se transformou, décadas parecendo desaparecer, por um momento enquanto ele passava os dedos sobre cada instrumento com reverência. Como vocês souberam, sua voz falhou. Você fala sobre seu trabalho com tanto amor, respondeu Isabela. Pensei que talvez gostaria de tentar novamente. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Isabela. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gervásio, silenciosas a princípio, depois acompanhadas por soluços que pareciam vir do fundo de sua alma. Lucas, assustado, olhou para a avó, que fez um gesto tranquilizador antes de se aproximar do sogro e, hesitante, colocar a mão em seu ombro. Desculpe, conseguiu dizer ele entre soluços. É que ninguém, em tanto tempo,
Ele não. Conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Isabela entendeu. Ninguém se importara com o que ele amava, com o que lhe dava alegria, em muito, muito tempo. Naquela tarde, depois que as emoções da manhã se acalmaram, Gervásio pediu permissão para usar um canto da garagem como espaço de trabalho. Isabela não apenas concordou, mas ajudou a organizar uma pequena bancada, usando uma mesa velha que guardavam há anos. Quando Henrique chegou do trabalho e descobriu o novo arranjo, seu rosto endureceu com uma emoção que Isabela não conseguiu identificar completamente. Raiva? Mágoa? Ciúme? O que está acontecendo aqui? Perguntou. Ele observando o pai trabalhando concentrado em um pequeno pedaço de madeira. É apenas um hobby para ele, Henrique, respondeu Isabela tentando amenizar a situação. Faz bem para sua coordenação motora e... Você não entende, interrompeu Henrique, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Foi por causa disso que ele nos deixou. Por causa dessas malditas esculturas que ele dizia serem tão importantes, mais importantes que sua própria família. Antes que Isabela pudesse responder, Henrique se afastou, deixando-a com mais perguntas do que respostas. A história que seu marido sempre contara, que Gervásio simplesmente saíra de casa um dia e nunca mais voltara, começava a mostrar rachaduras como um velho mural exposto ao tempo. O que realmente acontecera naquela família? E quem era Marina, a filha na fotografia que Henrique nunca mencionara? Quanto mais Isabela aprendia sobre seu sogro, mais percebia o quanto não sabia sobre a história de sua própria família. E o quanto realmente queria descobrir a verdade. O mês de maio trouxe um calor incomum para Jatobá e, com ele, uma mudança sutil na dinâmica da casa dos Santos. Gervásio, antes tão recluso, agora passava horas na garagem improvisada em oficina, trabalhando em pequenas esculturas de madeira com uma concentração que parecia rejuvenescê-lo. Seus dedos, antes trêmulos, encontravam firmeza no manuseio das ferramentas, e seu rosto ganhava uma serenidade que Isabela nunca vira antes. Henrique, por outro lado, tornara-se mais distante. Chegava tarde do escritório, saía cedo pela manhã, evitando ao máximo a companhia do pai. As poucas vezes em que se encontravam, o ar ficava carregado de tensão, palavras não ditas pairando entre eles como nuvens de tempestade. Numa tarde particularmente quente, enquanto Isabela dobrava roupas no quarto, ouviu vozes alteradas vindo da garagem. Aproximou-se silenciosamente da janela que dava para os fundos da casa e viu Henrique confrontando o pai. Você acha que isso muda alguma coisa? A voz de Henrique tremia de emoção contida. Algumas esculturinhas, algumas histórias para Isabela e tudo está perdoado? Filho, eu nunca pedi perdão, respondeu Gervásio com uma calma que parecia enfurecer ainda mais Henrique. E nunca pedirá, não é? Porque na sua cabeça você nunca fez nada errado. Foram todos os outros. Minha mãe, eu, sua preciosa arte, que ninguém compreendia. Henrique, há coisas que você não sabe, que sua mãe nunca... Não ouse falar dela. Henrique elevou a voz interrompendo o pai. Ela morreu esperando que você voltasse, esperando por um homem que escolheu abandonar sua família por isso. Ele fez um gesto de desprezo para as ferramentas e madeiras. Isabela recuou da janela, o coração acelerado. Em 25 anos de casamento, raramente vira Henrique perder o controle daquela maneira. Ele sempre fora o racional, o equilibrado, o que preferia evitar conflitos a qualquer custo. Ao se afastar, notou que a porta do quarto de Gervásio estava entreaberta. Hesitou por um momento. Aquilo não estava certo, entrar no quarto dele durante sua ausência. Mas a conversa que acabara de testemunhar despertara uma urgência nela. Uma necessidade de entender o que realmente acontecera nesta família. Com o coração acelerado, Isabela entrou no quarto. Estava arrumado como sempre, a cama perfeitamente feita, os poucos pertences organizados sobre a cômoda. A pequena mala, que permanecera fechada num canto desde a chegada de Gervásio, era o único objeto que parecia fora de lugar, como se ele ainda não tivesse decidido realmente ficar. Isabela aproximou-se da mala, respirou fundo e a abriu. Dentro, havia algumas roupas cuidadosamente dobradas e, escondido entre elas, um envelope pardo, gasto pelo tempo.
Sua consciência gritava para que fechasse a mala e saísse, mas suas mãos pareciam ter vontade própria ao alcançar o envelope. Dentro, encontrou uma coleção de cartas, dezenas delas, todas endereçadas a Henrique e Júlia Santos, no endereço da antiga casa da família. Todas com o selo de retornado ao remetente, carimbado em vermelho. As datas nas cartas abrangiam mais de 20 anos. Com mãos trêmulas, Isabela abriu a primeira. Era de 1980, pouco depois da suposta partida de Gervásio. Meu querido filho, começava a carta. Não sei se esta chegará até você, já que minhas tentativas anteriores de contato foram infrutíferas. Quero que saiba que não escolhi partir. Sua mãe me pediu para ir embora depois da discussão sobre Marina. Ela não podia aceitar que eu tivesse uma filha de um relacionamento anterior e temia o que os vizinhos pensariam se descobrissem. Eu deveria ter contado a vocês antes. Foi meu erro guardar esse segredo, mas nunca, jamais escolhi abandoná-los. Isabela deixou a carta cair, atordoada. A história que Henrique contara durante todos esses anos, que o pai simplesmente saíra de casa um dia, escolhendo sua arte em vez da família, parecia agora uma mentira, ou no mínimo, uma meia-verdade. Rapidamente, colocou as cartas de volta no envelope e o envelope na mala, fechando-a como encontrara. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O que deveria fazer com essa informação? Confrontar Henrique? Falar com Gervásio? Como poderia uma mentira, ou um mal-entendido tão profundo, ter persistido por tantas décadas? Ao deixar o quarto, ouviu a porta da frente bater. Pela janela, viu Henrique saindo apressado, entrando no carro e partindo com um ruído de pneus. Na garagem, Gervásio permanecia sentado em sua bancada, os ombros caídos, as mãos imóveis sobre um pedaço de madeira inacabado. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Henrique voltou tarde, com o cheiro de uísque impregnado em suas roupas, e foi direto para a cama sem comer. Gervásio, que começara a juntar-se a eles para as refeições nos últimos tempos, pediu para comer em seu quarto. Isabela sentou-se sozinha à mesa, a mente repleta de perguntas que não conseguia formular. 2 semanas se passaram nesse clima tenso. Enquanto isso, algo inesperado ocorreu. Uma manhã, o entregador tocou a campainha com um pacote para Gervásio. Era uma caixa de madeira pequena e rústica, contendo pedaços selecionados de madeiras nobres, jacarandá, imbuía, cedro, acompanhados de um bilhete simples. Para o vovô, para fazer coisas legais. Lucas. O gesto do neto, que usara sua mesada para comprar o presente, tocou Gervásio profundamente. Naquela tarde, ele convidou o adolescente para a oficina e, pela primeira vez em décadas, começou a ensinar a alguém as técnicas que aprendera em sua juventude. Isabela observava de longe a interação entre bisavô e bisneto. O coração cheio de emoções contraditórias. A alegria de ver esse vínculo se formando, a preocupação com a reação de Henrique e o peso do segredo que descobrira e não sabia como compartilhar. Foi durante uma dessas sessões que ocorreu a reviravolta que mudaria tudo. Lucas, trabalhando cuidadosamente em uma pequena escultura de pássaro, sob a orientação de Gervásio, perguntou inocentemente: "Como você aprendeu a fazer isso, vovô?" Gervásio sorriu, o olhar perdido em memórias distantes. "Eu tinha mais ou menos sua idade quando comecei a aprender com um velho mestre na minha vila. Naquela época, esculpir não era apenas arte, era uma tradição passada de geração em geração. Peças que contavam histórias, que guardavam a memória de um povo. E você vendia suas peças?" "Sim, eventualmente. Fui reconhecido pelo meu trabalho, sabia? Minhas esculturas estavam em edifícios importantes, igrejas, prefeituras. Havia um orgulho genuíno em sua voz. Até que ele parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Lucas, absorto em seu trabalho, não percebeu a hesitação. Mas para Isabela, que observava da porta, foi como se uma peça do quebra-cabeça tivesse caído no lugar. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Se Gervásio realmente fora um artesão reconhecido, talvez houvesse registros, evidências, de seu trabalho que pudessem confirmar sua história,
ou desmenti-la. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Isabela fez uma pesquisa exaustiva online. Digitou Gervásio Santos Artesão e variações do nome, esperando encontrar qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre o passado do sogro. Depois de horas de busca infrutífera, quando já estava prestes a desistir, ela encontrou um artigo de jornal digitalizado de 1978, de um periódico regional do Nordeste. Mestre artesão local recebe encomenda para a Catedral de Salvador. Dizia a manchete, acima de uma fotografia em preto e branco de um homem mais jovem, mas inconfundivelmente Gervásio, ao lado de elaboradas esculturas em madeira. O coração de Isabela acelerou enquanto ela lia o artigo, que elogiava o talento excepcional de Gervásio Santos, descrevendo-o como um dos últimos mestres na tradição de entalhe sacro do Nordeste. O artigo mencionava que ele deixaria temporariamente sua família em São Paulo para concluir o trabalho na Bahia. Um projeto que duraria aproximadamente 6 meses. 6 meses. Não abandono, mas uma ausência temporária para um projeto importante. Como isso se transformara na história de deserção que Henrique carregava há décadas? Com dedos trêmulos, Isabela imprimiu o artigo e o guardou cuidadosamente. Não sabia ainda como ou quando usaria aquela informação, mas sentia que era crucial para desvendar a verdade, por trás do ressentimento entre pai e filho. Onde mais estaria a verdade enterrada? O que mais ainda não sabia sobre essa família, dividida por segredos e mal-entendidos? Na semana seguinte, um incidente inesperado acelerou os acontecimentos. Durante o café da manhã, Gervásio subitamente empalideceu e levou a mão ao peito, derrubando sua xícara no processo. Antes que Isabela pudesse reagir, ele deslizou da cadeira para o chão semiconsciente. A ambulância chegou rapidamente, e Gervásio foi levado às pressas para o hospital municipal. Henrique, chamado do trabalho, encontrou Isabela na sala de espera, o rosto marcado pela preocupação. "O que aconteceu?" perguntou ele, a voz traindo mais emoção do que provavelmente pretendia demonstrar. "Os médicos acham que foi um princípio de infarto", respondeu Isabela, segurando a mão do marido. "Eles estão fazendo exames agora." Henrique assentiu, sentando-se pesadamente ao lado dela. Por um longo momento, ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Henrique quem finalmente falou, a voz baixa e cansada. "Sabe, quando recebi sua ligação, por um segundo, pensei que ele tinha..." Não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Isabela apertou sua mão em compreensão. "Ele é mais forte do que parece", disse ela gentilmente. Henrique soltou uma risada curta sem humor. Ele sempre foi forte, teimoso, determinado, especialmente quando se tratava de suas esculturas. Havia algo na maneira como ele disse isso, não com o habitual rancor, mas com uma nota quase de admiração relutante, que deu a Isabela coragem para perguntar: "O que realmente aconteceu, Henrique? Entre você e seu pai?" Seu marido ficou tenso ao seu lado, e por um momento ela pensou que ele se fecharia novamente, como fizera tantas vezes antes quando ela tentara abordar o assunto. Mas talvez fosse o ambiente estéril do hospital, a fragilidade do momento ou simplesmente o peso de carregar aquela história por tanto tempo. Algo mudou. "Ele nos deixou", começou Henrique, a voz distante. "Eu tinha 12 anos. Ele disse que precisava ir para a Bahia, para um trabalho importante. Minha mãe ficou arrasada. Eles tinham discutido na noite anterior algo sobre uma carta sobre uma mulher chamada Cecília e uma filha que eu não sabia que existia." Isabela sentiu um frio percorrer sua espinha. Marina, a jovem da fotografia. Ele prometeu voltar em 6 meses, mas não voltou. Minha mãe recebeu uma ligação, chorou a noite toda e depois nos disse que ele não voltaria mais, que tinha escolhido sua outra família, sua arte. "E você nunca mais o viu?" "Tentei uma vez", admitiu Henrique, surpreendendo Isabela. "Aos 18 anos juntei meu dinheiro e fui até Salvador, ao endereço que consegui encontrar. Mas quando cheguei lá, disseram que ele havia partido há anos. Ninguém sabia para onde." Antes que Isabela pudesse responder, uma enfermeira apareceu na porta. "Família Santos",
chamou ela, e ambos se levantaram rapidamente. O Sr. Gervásio está estável. Foi um susto, mas não chegou a ser um infarto. O doutor gostaria de conversar com vocês. Enquanto seguiam a enfermeira pelo corredor, ela continuou. É engraçado. Quando mencionei o nome dele, um dos médicos mais antigos reconheceu. Disse que há uma escultura no hall da capela do hospital que foi feita por um Gervásio Santos. Há muitos anos. É uma coincidência muito grande ou é o mesmo artista? Henrique parou abruptamente, olhando para a enfermeira com espanto. Uma escultura? Aqui? A enfermeira assentiu, apontando para um corredor lateral. Na capela. É uma obra belíssima, uma Madonna com o menino. Foi doada ao hospital nos anos 80. Após a consulta com o médico, que recomendou repouso e uma série de exames para Gervásio, Henrique pediu a Isabela para ir até a capela. Lá, em um pedestal discreto próximo ao altar, estava uma escultura em madeira escura, representando uma Madonna com o menino Jesus. A expressão serena no rosto da figura feminina, os detalhes minuciosos das vestes, a forma como a luz incidia sobre a madeira polida. Era um trabalho de maestria inquestionável. Na base, entalhada discretamente, estava a assinatura G. Santos, 1984. 1984, murmurou Henrique, como se falasse consigo mesmo. 4 anos depois que ele nos deixou. Isabela observou o rosto do marido, a confusão e a dor evidentes em seus traços. Henrique, disse ela suavemente, acho que há mais nessa história do que sabemos. Encontrei algo, um artigo de jornal de 1978, falando sobre o trabalho do seu pai na Catedral de Salvador. Mencionava que seria um projeto de 6 meses. E daí, ele não voltou depois dos 6 meses. E se algo o impediu de voltar? E se não foi uma escolha? A expressão de Henrique endureceu. O que você está insinuando, Isabela? Que minha mãe mentiu para nós todos esses anos? Não, não é isso, apressou-se ela a esclarecer. Mas talvez ela também não soubesse de tudo. Encontrei cartas no quarto do seu pai, Henrique. Dezenas delas enviadas para você e sua mãe ao longo dos anos. Todas devolvidas ao remetente. Henrique a fitou com incredulidade. Cartas? Impossível. Nunca recebemos carta alguma. Exatamente, disse Isabela significativamente. Vocês nunca as receberam, mas ele as enviou. Aquilo era muito para Henrique processar. Na capela silenciosa, diante da obra do pai que evidenciava tanto talento quanto dedicação, algo começou a rachar dentro dele. A carapaça de ressentimento que cultivara por quase 5 décadas. Preciso falar com ele, disse por fim, a voz rouca de emoção. Preciso saber a verdade. No entanto, a conversa teria que esperar. Gervásio precisaria ficar internado por alguns dias para observação e exames. Enquanto Henrique permanecia no hospital com o pai, Isabela voltou para casa com a missão de preparar tudo para o retorno do sogro. Ao arrumar o quarto dele, não pôde evitar notar uma pequena caixa de madeira escondida sob a cama. Era uma caixa entalhada à mão, com motivos marinhos, ondas, conchas, estrelas do mar, de uma beleza extraordinária. A curiosidade foi mais forte, e ela abriu a caixa. Dentro havia mais cartas. Não as que ela já vira, devolvidas sem serem lidas, mas outras endereçadas a alguém chamada Marina Santos, em diferentes endereços ao longo dos anos, e também cartas recebidas com uma caligrafia diferente, feminina, contando sobre aniversários, formaturas, o nascimento de uma criança chamada Clara. Marina havia mantido contato com o pai, mesmo que intermitentemente. A última carta datava de apenas 3 anos atrás, com um endereço em Recife. Isabela fechou a caixa cuidadosamente, sua mente trabalhando rapidamente. Haveria uma possibilidade de encontrar Marina, de reunir pai, filha e filho antes que fosse tarde demais. Nos dias que se seguiram, enquanto Gervásio se recuperava no hospital, Isabela iniciou uma busca discreta. Usando o último endereço nas cartas, conseguiu encontrar um perfil de rede social de uma Marina Santos Oliveira, 54 anos, professora de arte em Recife, cuja foto mostrava uma semelhança inegável com Gervásio. Com o coração acelerado, Isabela enviou uma mensagem, explicando quem era e pedindo que Marina entrasse em contato.
Não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, se não estaria criando mais problemas, mas algo dentro dela dizia que aquela família precisava de cura, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho. Após uma semana no hospital, Gervásio finalmente voltou para casa. Parecia mais frágil, mas havia um brilho diferente em seus olhos, uma determinação que Isabela não vira antes. Henrique, surpreendentemente, tirara alguns dias de folga do trabalho para ajudar nos cuidados com o pai, uma trégua silenciosa estabelecida entre eles. Uma tarde, enquanto Gervásio descansava, Henrique encontrou Isabela no jardim, cuidando das ervas que plantara com o sogro meses antes. Ele me contou, disse sem preâmbulos, sobre Marina, sobre como conheceu a mãe dela antes de conhecer minha mãe, como a família dela os separou quando Marina estava para nascer, como ele só descobriu sobre a filha anos depois, quando já estava casado comigo e minha mãe. Isabela aguardou, dando espaço para o marido processar aquelas informações. Ele contou que, quando recebeu a carta de Cecília, a mãe de Marina, contando sobre a filha, sentiu que precisava conhecê-la. Minha mãe descobriu a carta, houve uma briga terrível. Henrique fez uma pausa, respirando fundo, mas ele nunca imaginou que ela usaria aquilo como motivo para impedi-lo de voltar para casa depois do trabalho em Salvador. Ele ligou e ela disse que não o queríamos mais, que sabíamos de seu segredinho imundo, que ela havia contado tudo para o bairro inteiro e que era melhor ele nunca mais aparecer. Oh, Henrique, Isabela tocou o braço do marido suavemente. Ele enviou cartas durante anos, tentando explicar, pedindo para me ver, todas devolvidas. Eventualmente, conseguiu um contato com Marina, que já era adolescente. Construiu uma relação com ela à distância, sempre sentindo que havia traído a mim e a minha mãe, sempre acreditando que nós o odiávamos. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Henrique, décadas de raiva mal direcionada, finalmente encontrando uma saída. Minha mãe morreu acreditando que ele nos abandonou voluntariamente. Eu vivi minha vida inteira odiando um homem que nunca parou de tentar nos alcançar. Nesse momento, o celular de Isabela tocou. Era uma mensagem de Marina. Ela estava a caminho de Jatobá e chegaria na manhã seguinte. Quando se virou para contar a notícia a Henrique, encontrou-o olhando para além dela, em direção à varanda. Lá estava Gervásio, apoiado em sua bengala, os olhos vermelhos de quem também chorara, mas com um sorriso tímido no rosto. Acho que temos muito tempo para recuperar, filho, disse ele suavemente. Henrique hesitou apenas por um momento, antes de atravessar o jardim em passos rápidos e, pela primeira vez em quase 50 anos, abraçar o pai. Isabela observou a cena, lágrimas embaçando sua visão. Havia muito ainda a ser dito, muito a ser curado, mas aquele abraço era o começo. Você já passou ou conhece alguém que passou por um mal-entendido familiar que durou anos? Conte sua experiência nos comentários. A chegada de Marina na manhã seguinte foi como a peça final de um quebra-cabeça complexo finalmente encontrando seu lugar. Alta e elegante, com os mesmos olhos azuis penetrantes de Gervásio, ela parecia uma versão feminina do pai. Quando desceu do táxi em frente à casa dos Santos, parou por um momento, respirando fundo antes de se aproximar da porta. Isabela a recebeu primeiro, um encontro breve e emocionado entre duas mulheres que, embora estranhas, compartilhavam um objetivo comum: curar as feridas dessa família fragmentada. Gervásio aguardava na sala de estar, sentado em sua poltrona, favorita, as mãos tremendo mais que o habitual. Quando Marina entrou, o tempo pareceu parar. Pai e filha se olharam em silêncio. 54 anos de separação, de cartas enviadas, de histórias não compartilhadas pessoalmente, condensados naquele momento. Pai, disse ela finalmente, a voz embargada. Minha filha, respondeu, ele abrindo os braços. O abraço que se seguiu foi tão poderoso, tão completo, que Isabela sentiu que estava testemunhando algo sagrado. Henrique permanecia à distância, observando a cena com uma mistura de emoções que passavam por seu rosto como nuvens em um dia de vento, confusão, ciúme, curiosidade e, finalmente, aceitação.
Foi Marina quem se afastou primeiro, virando-se para encará-lo. Você deve ser Henrique, disse ela. Meu irmão. A palavra irmão pairou no ar, estranha e familiar ao mesmo tempo. Henrique assentiu, incapaz de falar. Sempre quis te conhecer, continuou Marina, dando um passo em sua direção. Papai falava muito de você nas cartas. Dizia que você era brilhante na escola, que tinha um talento especial para números que herdou a persistência dele. Henrique olhou para o pai, surpreso. Nunca imaginara que Gervásio falava dele, que se orgulhava dele, que sequer pensava nele. Eu é que não sei o que dizer, admitiu finalmente. Tudo isso é muito novo para mim. Marina sorriu, um sorriso gentil que lembrava o de Gervásio. Temos tempo agora, disse ela, estendendo a mão. Se você quiser. Naquele momento, Henrique tomou uma decisão que mudaria o curso do resto de sua vida. Ignorando a mão estendida, deu um passo à frente e abraçou a irmã que nunca soube que tinha. O gesto espontâneo e genuíno quebrou a última barreira. De repente, não eram mais estranhos reunidos por circunstâncias extraordinárias, mas uma família começando a se reconhecer. Os dias que se seguiram foram de descobertas, conversas longas na varanda, enquanto o sol se punha, álbuns de fotos compartilhados, histórias narradas de diferentes perspectivas. Marina contou sobre sua vida em Recife, seu trabalho como professora de arte, sua filha Clara, que acabara de entrar na faculdade de medicina. Mostrou fotos de pequenas esculturas que fizera sob a orientação à distância do pai, carregando adiante a tradição que quase se perdera. Uma tarde, enquanto Gervásio descansava, Marina convidou Henrique e Isabela para um passeio pelo bairro. Enquanto caminhavam sob as árvores floridas de Jatobá, Marina compartilhou sua parte da história. Minha mãe nunca quis que eu soubesse sobre meu pai, contou ela. Cresci acreditando que ele tinha morrido antes de eu nascer. Foi só aos 16 anos, quando encontrei cartas escondidas em uma caixa no sótão, que descobri a verdade. Que ele estava vivo, que tinha outra família, que tinha tentado me encontrar por anos. O que você fez? Perguntou Isabela. Confrontei minha mãe, é claro. Houve gritos, lágrimas e foi terrível. Ela finalmente admitiu que tinha escondido as cartas dele porque temia perdê-lo novamente. Temia que ele me levasse embora para sua nova família. Marina olhou para Henrique com um sorriso triste. O irônico é que, pelo que descobri depois, sua mãe fazia o mesmo com as cartas dele para vocês. Duas mulheres em cidades diferentes, escondendo as tentativas de um homem de manter sua família unida. Henrique balançou a cabeça. A dor e a raiva que sentira pela ausência do pai agora direcionadas para um sistema de mal-entendidos e ciúmes que destruíra o que poderia ter sido. As duas morreram acreditando que estavam nos protegendo, disse ele, e no processo nos privaram de uma vida inteira juntos. Quando voltaram para casa, encontraram Gervásio acordado, sentado em sua bancada na garagem, trabalhando em uma nova escultura. Era maior que as pequenas peças que fizera até então. Uma figura de madeira que começava a tomar a forma de uma árvore, cujos galhos se dividiam e se entrelaçavam novamente. A árvore da família, explicou ele, quando percebeu os três, observando seu trabalho, separada, mas nunca realmente dividida. As raízes permanecem as mesmas. No jantar daquela noite, a mesa dos santos estava completa como nunca estivera. Henrique e Isabela, seus 2 filhos e 3 netos, Marina, e Gervásio na cabeceira, 3 gerações reunidas, o passado e o presente reconciliados, abrindo caminho para um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado meses antes. Foi durante a sobremesa que Marina fez o anúncio que mudaria mais uma vez a dinâmica da família. Recebi uma ligação interessante hoje, disse ela, colocando a colher ao lado de seu pudim. Do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Aparentemente, eles estão organizando uma exposição sobre mestres artesãos tradicionais brasileiros, e o nome do nosso pai surgiu durante a pesquisa. Todos se viraram para Gervásio, que parecia genuinamente surpreso. Querem organizar uma retrospectiva do seu trabalho, pai, continuou Marina, sorrindo diante do espanto do idoso. Rastrearam peças suas em igrejas, prédios públicos, coleções particulares.
Dizem que você é um dos últimos representantes de uma tradição que está desaparecendo. Eu não sei o que dizer, murmurou Gervásio, visivelmente emocionado. Diga sim, sugeriu Isabela. Seu trabalho merece ser reconhecido, admirado. Mas eu mal voltei a esculpir, protestou ele. A maioria das minhas peças está espalhada, algumas provavelmente perdidas. É por isso que a exposição é importante, insistiu Marina, para reunir seu legado, documentá-lo, preservá-lo. Henrique, que permanecera em silêncio, finalmente falou. Você deveria aceitar, pai. Eu gostaria de ver seu trabalho, de entender essa parte de você que nunca conheci realmente. Aquelas palavras, mais que qualquer argumento, convenceram Gervásio. Na manhã seguinte, ele ligou para o curador do museu e aceitou a proposta. Os 3 meses que se seguiram foram de atividade intensa. A notícia da exposição se espalhou, e peças que Gervásio esculpira ao longo de 6 décadas começaram a surgir de lugares inesperados. Uma Madonna em uma pequena igreja no interior da Bahia, um painel entalhado em um tribunal de justiça em Belém, um conjunto de esculturas decorativas em uma mansão histórica em Petrópolis. Cada peça localizada era uma página do livro da vida de Gervásio, contando histórias de seus anos de peregrinação, de trabalho, de solidão. Para Henrique e Marina, era como conhecer o pai pela primeira vez. Não apenas o homem idoso e quebrado que chegara à casa dos santos 8 meses antes, mas o artista apaixonado, o mestre em seu ofício, o homem que transformara a dor da separação em beleza durável. A garagem foi transformada em um estúdio completo, com ferramentas adequadas e madeiras selecionadas. Lá Gervásio trabalhava todos os dias em sua peça central para a exposição, a árvore da família, que crescia em complexidade e beleza a cada dia. Lucas, o neto de 15 anos, tornou-se seu aprendiz não oficial, absorvendo técnicas e tradições que haviam sido passadas por gerações antes de quase se perderem. Clara, a neta de Marina, vinha passar os fins de semana em Jatobá, fascinada pelo avô que acabara de conhecer e pelo primo que compartilhava seu interesse pela arte. À medida que o dia da abertura da exposição se aproximava, os documentos para o catálogo revelaram o que talvez fosse a maior revelação de todas. Entre os papéis que Gervásio forneceu ao museu estava uma carta datada de 1980, de Júlia, a mãe de Henrique. A carta, que ele guardara por mais de 40 anos, revelava a verdade completa por trás da separação. Júlia sofria de uma condição que hoje seria diagnosticada como transtorno bipolar, mas que na época era mal compreendida e estigmatizada. Durante um episódio grave, convenceu-se de que Gervásio planejava abandoná-la, levar Henrique e formar uma nova família com Cecília e Marina. Em seu estado alterado, não apenas o expulsou de casa, mas criou uma elaborada rede de mentiras, interceptando cartas, espalhando histórias pelo bairro e, eventualmente, convencendo até a si mesma de que ele os abandonara voluntariamente. Quando a condição de Júlia foi finalmente diagnosticada e tratada, anos depois, a mentira já estava profundamente enraizada na narrativa familiar. O orgulho, a vergonha e o medo a impediram de desfazer o dano que causara. Henrique leu a carta no escritório do curador, as mãos tremendo, o coração partido não apenas pelo pai, mas também pela mãe, 2 vítimas de uma época em que a doença mental era um segredo obscuro, uma fraqueza a ser escondida a todo custo. Ela nunca me contou, disse ele a Isabela naquela noite, a voz carregada de arrependimento. Carregou esse fardo sozinha até o fim. Ela fez o que acreditava ser necessário para proteger vocês 2, respondeu Isabela suavemente. De maneiras distorcidas pela doença, pelo medo, mas sempre acreditando que estava fazendo o melhor. Na véspera da exposição, a família inteira se reuniu na casa dos Santos para um jantar especial. Gervásio, sentado à cabeceira da mesa, parecia décadas mais jovem que o homem frágil que chegara 9 meses antes. Havia uma luz em seus olhos, uma firmeza em suas mãos, uma presença que preencheu o ambiente. Após a sobremesa, ele pediu silêncio e, pela primeira vez desde que Isabela o conhecera, falou sem hesitação, sem pausa,
sem o peso do passado curvando seus ombros. Amanhã, começou ele. Pessoas virão ver meu trabalho, minhas criações. Dirão coisas bonitas, talvez, sobre técnica e tradição e significado. Mas o que não poderão ver, o que está entalhado mais profundamente que qualquer cinzel poderia alcançar, é o que cada peça representou para mim. Ele olhou para os rostos ao redor da mesa. Henrique, Isabela, Marina, os netos atentos. Cada Madonna era Júlia segurando Henrique bebê. Cada anjo tinha o rosto de Marina, que eu conhecia, apenas por fotografias roubadas. Cada santo era uma oração para que um dia, de alguma forma, pudéssemos estar juntos novamente. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de todos na mesa. Nunca imaginei que esse dia chegaria, que eu estaria sentado aqui, com meus 2 filhos, meus netos, que teria a chance de dizer o que nunca pude dizer antes. Sua voz falhou por um momento antes de recuperar a força. Eu amo vocês, sempre amei. Nunca houve um dia em que não pensasse em vocês, em que não sentisse o vazio que sua ausência deixou. Henrique, que raramente demonstrava emoção, levantou-se de sua cadeira e se ajoelhou ao lado do pai, abraçando-o como se tentasse compensar décadas de abraços perdidos em um único gesto. Nós também te amamos, pai, disse ele. E hoje, amanhã, nos próximos anos, vamos recuperar o tempo perdido. Eu prometo. A noite da abertura da exposição, Mestre Gervásio Santos, Tradição e Reinvenção, no Museu de Arte Moderna foi um turbilhão de emoções. A família ocupava um lugar de destaque, enquanto críticos, colecionadores, artistas e amantes da arte circulavam pelas salas, admirando 6 décadas de criação. Em uma parede, uma linha do tempo mostrava a jornada de Gervásio, desde o menino aprendiz em sua vila costeira até o mestre reconhecido. Fotografias, documentos, rascunhos e histórias contextualizavam as obras, revelando não apenas o artista, mas o homem por trás da arte. No centro da exposição estava a peça mais recente, a Árvore da Família, agora completa. Uma escultura monumental em madeira de jacarandá, representando um tronco que se dividia em 2 grandes galhos, que por sua vez se separavam em ramos menores, todos eventualmente se entrelaçando novamente no topo, formando uma coroa unificada. Enquanto os visitantes admiravam a técnica, a composição, poucos entendiam o verdadeiro significado da obra, a história de uma família dividida pelo destino, pelo mal-entendido, pela doença, mas nunca realmente separada, encontrando seu caminho de volta à unidade através das décadas. Foi diante dessa escultura que o curador convidou Gervásio a dizer algumas palavras. O idoso, vestido com uma elegância simples, apoiou-se levemente no braço de Henrique enquanto se posicionava para falar. Esta noite, começou ele, a voz clara e forte alcançando todos os cantos da galeria, não celebramos apenas arte, mas resiliência, não apenas tradição, mas renovação. Os olhos de Gervásio buscaram sua família entre a multidão antes de continuar. Cada peça que vocês veem aqui hoje foi criada em um momento específico de minha vida. Algumas nasceram da alegria, muitas da solidão, outras da esperança persistente que nunca me abandonou, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele fez uma pausa, seu olhar fixo na árvore da família. Mas esta última, esta é diferente. Esta não foi criada apenas por minhas mãos, mas pelas mãos do tempo, do perdão, do amor, que sobrevive a todas as separações. Esta é a obra que eu esperei toda a minha vida para criar, não porque é a mais tecnicamente perfeita, mas porque finalmente tenho todos os elementos necessários, minha família reunida, a verdade revelada, o passado reconciliado com o presente. As palavras de Gervásio tocaram cada pessoa presente de maneira diferente. Para os críticos, era a declaração emocionante de um mestre em seu auge tardio. Para os admiradores de arte, era um vislumbre da alma por trás das criações. Mas para Henrique, Marina, Isabela e o resto da família, era o fechamento de um círculo que começara a se desenhar meio século antes. No momento mais emocionante da noite, Gervásio chamou Lucas e Clara para se juntarem a ele. Sob o olhar emocionado dos presentes, entregou a cada um deles um conjunto de ferramentas de entalhe,
cuidadosamente selecionadas e preparadas. A tradição continua, disse ele simplesmente, enquanto os jovens recebiam os instrumentos com reverência. Mais tarde, enquanto a família voltava para casa, Isabela refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. 10 meses atrás, recebera em sua casa um homem quebrado, carregando apenas uma mala e décadas de dor não expressa. Hoje, ele era o patriarca respeitado de uma família reunida, um artista celebrado, um homem que finalmente encontrara paz. No dia seguinte à exposição, outra surpresa aguardava a família. Uma carta oficial do Ministério da Cultura informava que Gervásio Santos havia sido selecionado para receber o título de Tesouro Vivo, uma honraria concedida a mestres, artesãos que preservavam técnicas tradicionais, em risco de desaparecer. O reconhecimento vinha acompanhado de uma bolsa que permitiria a ele estabelecer uma pequena escola para ensinar suas técnicas a uma nova geração. Quando Henrique leu a carta em voz alta durante o café da manhã, Gervásio ficou em silêncio, por um longo momento. Acho que vou precisar de um espaço maior que a garagem, disse finalmente, com um brilho travesso nos olhos que lembrava o jovem que fora um dia. Nos meses que se seguiram, a vida dos Santos se transformou completamente. A pequena escola de artesanato foi estabelecida em um galpão renovado nos fundos da propriedade. Marina decidiu se transferir para uma universidade em São Paulo, trazendo Clara consigo, para estar mais perto da família recém-reunida. Lucas, agora com 16 anos, passou a dividir seu tempo entre os estudos e as aulas com o bisavô, revelando um talento natural que enchia Gervásio de orgulho. Henrique, inspirado pela transformação do pai, começou a reavaliar sua própria vida. Após 30 anos na mesma empresa de contabilidade, apresentou sua carta de demissão e, para surpresa de todos, matriculou-se em um curso de restauração de arte. Nunca é tarde para seguir o que realmente nos chama, disse ele a Isabela, quando ela expressou preocupação com a mudança drástica. E quanto a Gervásio? Aos 80 anos, ele florescia como nunca antes, rodeado pela família que pensou ter perdido para sempre, transmitindo seu conhecimento a jovens ansiosos para aprender, criando novas obras que combinavam a sabedoria tradicional com uma liberdade recém-descoberta. Ele era a prova viva de que nunca é tarde demais para recomeçar, para corrigir mal-entendidos, para encontrar alegria após décadas de dor. E no centro de tudo estava Isabela, a mulher cuja compaixão e persistência suave haviam iniciado a transformação. Observando a família reunida em uma tarde de domingo, com Gervásio ensinando pacientemente uma técnica complexa a Lucas e Clara, enquanto Henrique e Marina conversavam sobre projetos futuros, ela sentiu uma onda de gratidão tão intensa que trouxe lágrimas aos seus olhos. "Tudo bem, querida?" perguntou Henrique, notando sua emoção. "Melhor do que bem", respondeu ela, apertando sua mão. "Apenas grata por ter seguido meu coração naquele dia, quando você disse que seu pai precisava de um lugar para ficar. E eu sou grato por você ser teimosa o suficiente para ignorar minhas objeções", respondeu ele com um sorriso. "Você salvou mais do que meu pai naquele dia, Bela. Você salvou todos nós." 18 meses após a chegada de Gervásio, a Casa dos Santos não era mais apenas uma residência, mas o coração pulsante de uma família reunida, um centro de criatividade e cura, um testamento do poder do perdão e da persistência do amor através das gerações. E quanto àquela pequena mala gasta que Gervásio trouxera consigo? Permanecia no canto de seu quarto, não mais como um símbolo de impermanência, mas como uma lembrança da jornada extraordinária que os trouxera até ali. Ao lado dela, visível na prateleira acima, estava a fotografia de Marina, não mais escondida, mas orgulhosamente exibida junto com dezenas de outras fotos de família que contavam a história não apenas do que fora perdido, mas do que fora redescoberto. Na parede principal da sala de estar, a escultura da árvore da família ocupava o lugar de honra, menor que a versão da exposição, mas igualmente significativa. Seus galhos, inicialmente divididos, que se reuniam no topo em uma expressão de esperança e reconciliação, pareciam crescer um pouco mais a cada dia, como se a madeira continuasse viva, respondendo ao amor que agora preenchia a casa.
Em uma tarde tranquila de outono, enquanto as folhas douradas caíam lentamente no jardim, Gervásio sentou-se em sua cadeira favorita na varanda, observando Lucas e Clara trabalhando juntos em um projeto de escultura. Isabela juntou-se a ele, trazendo 2 xícaras de chá, a mesma rotina que iniciara tudo há mais de 1 ano. Sabe, Isabela, disse ele, aceitando a xícara com mãos agora firmes e seguras, passei a maior parte da minha vida olhando para trás, lamentando o que perdi, tentando entender onde tudo deu errado. Agora, pela primeira vez, estou olhando para a frente. Para a frente? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Para o futuro. Para o que Lucas e Clara farão com o que estou ensinando a eles. Para a escola crescer. Para novas gerações. Aprenderem o que quase se perdeu. Seus olhos brilhavam com uma vitalidade que fazia parecer décadas mais jovem. Pela primeira vez, não estou apenas preservando o passado. Estou ajudando a construir o futuro. Isabela sorriu, compreendendo a profundidade daquela transformação. O homem quebrado que chegara com apenas uma mala e o peso do mundo em seus ombros agora irradiava propósito e esperança. Naquela noite, durante o jantar, Marina fez um anúncio que trouxe ainda mais alegria à casa. Recebi um convite da Universidade Federal, disse ela, mal contendo o entusiasmo. Querem que eu desenvolva um programa de estudo sobre técnicas tradicionais de artesanato brasileiro, com foco especial na preservação das práticas nordestinas. Isso é maravilhoso, exclamou Isabela. E o melhor, continuou Marina, olhando para o pai com um sorriso, é que eles querem que você seja o consultor principal, pai. Sua experiência, suas histórias sobre os antigos mestres, as tradições que você preservou, tudo isso seria documentado, estudado, passado adiante de maneira sistemática. Gervásio pousou o garfo lentamente, visivelmente emocionado. Aceitou? Perguntou Henrique. Disse que precisava consultar a família primeiro, respondeu Marina. É um compromisso significativo. Envolveria viagens ocasionais ao Nordeste, entrevistas, documentação. É claro que você deve aceitar, disse Gervásio sem hesitação. É uma oportunidade de preservar não apenas meu trabalho, mas o de todos os mestres que me ensinaram, muitos deles já esquecidos pelo tempo. Henrique, que estivera pensativo, acrescentou. Na verdade, tenho pensado em algo complementar a isso. Com meus estudos em restauração e meu conhecimento financeiro, estava considerando criar uma fundação para localizar e preservar obras de artesãos tradicionais espalhadas pelo país. Muitas estão se deteriorando em igrejas pequenas, prédios antigos, coleções particulares. Uma fundação? Isabela olhou para o marido com surpresa. Henrique sempre fora tão cauteloso, tão conservador em suas decisões. A Fundação Santos, respondeu ele, olhando para o pai, para que o trabalho de artesãos como você nunca seja esquecido ou desvalorizado novamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Gervásio olhou para o filho com um misto de incredulidade e orgulho profundo. Você faria isso? Perguntou ele finalmente, a voz quase um sussurro. Já comecei, confirmou Henrique. Usei parte das minhas economias para contratar uma equipe legal para estabelecer a estrutura. E já temos nosso primeiro projeto, a restauração de um painel que você criou para a Igreja de São Francisco em Salvador, que sofreu danos devido à umidade. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Gervásio começou a rir. Uma risada plena, genuína, que preencheu a sala de jantar e se espalhou pela casa como música. Era um som que nenhum deles ouvira antes, tão inesperado que todos se juntaram a ele. Primeiro com incerteza, depois com abandono total. O que é tão engraçado, pai? Perguntou Marina quando finalmente conseguiram se acalmar. A vida, respondeu ele, enxugando lágrimas de riso. Suas reviravoltas, suas surpresas. Eu cheguei aqui há 1 ano e meio, achando que estava no fim da minha jornada, que vinha apenas para encontrar um canto tranquilo para esperar a morte. E agora? Agora estou no início de algo novo, algo que nunca imaginei possível. A observação, tão simples e profunda, tocou a todos na mesa. Era verdade. O que começara como um arranjo temporário,
Uma situação desconfortável nascida da necessidade transformara-se em um novo capítulo, não apenas para Gervásio, mas para toda a família. Os dias seguintes foram de planejamento intenso. A proposta da universidade foi aceita. Os primeiros passos para a fundação foram dados, e a pequena escola de artesanato recebeu seus primeiros alunos oficiais. Um grupo diversificado que incluía desde adolescentes curiosos até aposentados buscando uma nova paixão. Em meio a toda essa atividade, Isabela encontrou um momento tranquilo para conversar com Gervásio. Sentaram-se no jardim entre as ervas aromáticas que haviam plantado juntos há mais de um ano. "Quando você chegou", começou ela, "havia algo em seus olhos que me intrigou desde o primeiro momento. Uma tristeza profunda, sim, mas também algo mais. Uma história não contada, uma ferida aberta." Gervásio assentiu, compreendendo. "O que você viu?", disse ele suavemente. "Foi o peso de acreditar que havia falhado com as pessoas que mais amava, que meus filhos cresceram pensando que os abandonei, que escolhi algo, qualquer coisa, acima deles." "E agora?", perguntou Isabela. "O que vejo em seus olhos agora?" Gervásio sorriu olhando para além do jardim, para o galpão onde Lucas ensinava a um grupo de crianças locais como fazer pequenos entalhes em blocos de madeira macia. "Paz", respondeu ele simplesmente, "e gratidão. Por você, Isabela. Por ter visto além da superfície, por ter persistido quando teria sido mais fácil deixar o velho em paz, como Henrique sugeriu." Isabela corou com o elogio, desviando o olhar. "Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria." "Não", disse Gervásio com firmeza, "não qualquer pessoa. Você viu valor onde outros viram apenas um fardo, viu possibilidade onde outros viram apenas um final triste. Viu uma família onde outros viram apenas estranhos divididos pelo passado." As palavras atingiram Isabela profundamente. Nunca pensara em suas ações nesses termos. Para ela, fora simplesmente uma questão de seguir seu coração, de acreditar que havia sempre mais na história de uma pessoa do que se podia ver à primeira vista. "Obrigada", disse ela finalmente, segurando a mão do sogro, "por permitir que eu entrasse em sua vida, em sua história." 2 anos completos após a chegada de Gervásio, a família Santos reuniu-se para uma celebração especial. A data, que inicialmente marcara uma disrupção, um momento de tensão e incerteza, agora era comemorada como um novo começo. A casa estava cheia, não apenas com a família imediata, mas com os novos amigos que haviam feito nessa jornada. Alunos da escola de artesanato, colegas de Henrique em seu novo empreendimento, professores universitários colaborando com Marina, vizinhos que haviam se tornado amigos próximos, admiradores do trabalho de Gervásio. No centro da sala, uma nova escultura aguardava para ser revelada. O projeto em que Gervásio trabalhara secretamente por meses, com a ajuda ocasional de Lucas e Clara. Quando chegou o momento de revelá-la, a família se reuniu em círculo. Com um gesto de Gervásio, Lucas e Clara removeram o pano que cobria a obra. Era uma mesa, não uma mesa comum, mas uma obra de arte funcional. Redonda, feita de madeira nobre, com o tampo suportado por 3 figuras entalhadas que se entrelaçavam. Um homem idoso, um homem de meia idade e uma mulher. Os rostos eram estilizados, mas inconfundíveis. Gervásio, Henrique e Isabela, unidos em um círculo contínuo de apoio e força. Na borda da mesa, entalhados com precisão meticulosa, estavam os nomes de toda a família, incluindo os que já haviam partido. Júlia, Cecília, reconhecendo que, mesmo com os mal-entendidos e as dores que causaram, eram partes essenciais da história que os trouxera até ali. Uma mesa, explicou Gervásio, é onde uma família se reúne, onde histórias são compartilhadas, onde os laços são fortalecidos. Esta mesa carrega nossa história, com suas fraturas e reparos, suas separações e reuniões. Henrique, normalmente tão contido, foi o primeiro a se aproximar, tocando a madeira polida com reverência. É extraordinária, pai, disse ele, a voz embargada. É nosso novo centro, respondeu Gervásio. Não importa para onde a vida nos leve. Marina com seu trabalho acadêmico, Henrique com a fundação, as crianças com seus estudos e sonhos. Sempre teremos este ponto de retorno.
este lugar onde pertencemos. Naquela noite, a nova mesa foi inaugurada com um jantar festivo. Ao redor dela, 3 gerações compartilharam não apenas uma refeição, mas a certeza de que o que fora quebrado podia ser reparado, o que fora perdido podia ser redescoberto. Aí o que parecia um fim podia ser, na verdade, um glorioso começo. E no centro de tudo estava um homem idoso, que chegara com apenas uma mala gasta e saíra do isolamento para redescobrir não apenas sua família, mas a si mesmo, seu valor, seu propósito, sua capacidade de amar e ser amado, mesmo depois de tantos anos de dor e separação. Ao fim da noite, enquanto os convidados se despediam e a casa gradualmente silenciava, Gervásio permaneceu sentado à mesa, passando os dedos sobre os entalhes, os nomes, as figuras que representavam sua família reunida. Isabela, ao passar pela sala para apagar as luzes, o encontrou assim, perdido em pensamentos. "Obrigado", disse ele simplesmente quando a viu. Ela não precisou perguntar pelo quê. Em 2 simples palavras, ele expressava gratidão por tudo. Pelo lar que ela abrira, pela persistência gentil que quebrara barreiras de décadas, pela família que ajudara a reconstruir. "De nada", respondeu ela, com igual simplicidade, antes de acrescentar: "Bem-vindo à família, Gervásio." Permanentemente desta vez, ele sorriu num sorriso sereno que atingia seus olhos, apagando as últimas sombras de tristeza que um dia os dominaram. "Estou em casa", disse ele. "Finalmente estou em casa. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.